pessoal, sejam bem-vindos a esta videoaula, onde vamos falar sobre elementos de circuitos. Antes de começarmos a falar em circuitos, precisamos conhecer alguns elementos que fazem parte do mesmo. Então, na engenharia, estamos muito interessados na comunicação de energia de um ponto ao outro. E para isso é necessária uma interconexão de dispositivos elétricos. Tal interconexão é conhecida como circuito elétrico e cada componente do circuito é denominado elemento. Existem dois tipos de elementos encontrados nos circuitos elétricos, que a gente chama de elementos passivos e elementos ativos. Um elemento ativo é capaz de gerar energia, enquanto um elemento passivo não. Estudaremos alguns elementos básicos de circuitos e como esses elementos interagem no circuito. Inicialmente, vamos falar de fontes de tensão e corrente. Uma fonte elétrica é um dispositivo ativo, capaz de converter energia não elétrica em elétrica e vice-versa. Quando uma pilha descarrega, ela converte energia química em elétrica, ao passo que quando ela carrega, converte energia elétrica em química. Um dínamo é uma máquina que converte energia mecânica em energia elétrica e vice-versa. É importante lembrar que essas fontes podem liberar ou absorver energia elétrica, de modo geral, mantendo a tensão ou corrente. Esse comportamento é de particular interesse para a análise de circuitos. Fontes ideais de tensão e corrente. Uma fonte ideal de tensão é um elemento de circuito que mantém uma tensão em seus terminais, independentemente da corrente que flui por eles. De modo análogo, uma fonte ideal de corrente é um elemento de circuito que mantém uma corrente em seus terminais, independentemente da tensão entre eles. O que significa isso aqui? Para o modelamento matemático, nós vamos considerar que a fonte de tensão ela não vai variar a tensão, mesmo que a corrente que está fluindo nos elementos esteja variando. A mesma coisa a fonte de corrente. Vamos imaginar que a corrente vai permanecer constante. Isso serve para fazer um modelamento mais simples. Esses elementos de circuito não existem como dispositivos práticos. São modelos idealizados de fontes de tensão e correntes reais. O conceito de fontes ideais simplifica a análise de circuitos e pode ainda ser descritas como independentes ou dependentes. Fontes independentes. Uma fonte independente ideal estabelece uma tensão ou corrente em um circuito sem depender de tensões ou correntes existentes em outros pontos do circuito. O valor da tensão ou corrente fornecida é especificado apenas pelo valor da fonte independente. As ilustrações ao lado mostram a representação de fontes de tensão independentes. A da esquerda, então, é para tensões contínuas e a da direita para tensões alternadas. De modo semelhante, para especificar por completo uma fonte de corrente ideal independente, você deve incluir o valor da corrente fornecida e sua direção de referência, como mostrado na figura abaixo. Então aqui nós temos uma fonte de corrente alternada e estamos indicando o sentido dela. Se for corrente contínua, basta pôr a letra I maiúscula, ou aqui normalmente vem o valor da corrente, 10 amperes, 20 amperes. A gente costuma pôr a letra minúscula para indicar se é alternada ou letra maiúscula se é contínua. Fontes dependentes. Uma fonte dependente, ou também chamada fonte controlada, ideal, é um elemento ativo no qual a quantidade de energia é controlada por uma outra tensão ou corrente. Um losango é usado para representar uma fonte dependente. No caso aqui nós temos a simbologia para uma tensão alternada dependente, fonte de tensão, e aqui uma fonte de corrente dependente. Tanto a fonte de corrente dependente quanto a fonte de tensão dependente, elas podem ser controladas por uma tensão ou por uma corrente existente em outro ponto do circuito.
Fontes dependentes são úteis no modelamento de elementos como transistores, amplificadores operacionais e circuitos integrados. Em nossos estudos, estaremos vendo apenas as fontes independentes. Exemplos de circuitos com fontes independentes. Nas figuras abaixo, podemos ver dois exemplos de circuitos, um com fonte de tensão independente e outro com uma fonte de corrente independente. Então, aqui podemos ter o circuito, que inicialmente estamos só colocando resistores, né? Então aqui vai ter uma fonte de tensão e aqui vai ter uma fonte de corrente. Então essas são as fontes independentes. É um círculo por sinal ou com a setinha, no caso de corrente. Resistência elétrica. Resistência é a capacidade dos materiais de impedir o fluxo de corrente ou, mais especificamente, o fluxo de carga elétrica. O elemento de circuito usado para modelar esse comportamento é o resistor, e a letra R representa a resistência desse resistor. Então nós podemos ter em forma de um zigue-zague aqui para representar um resistor, ou um retangulinho também é usual para representar um resistor. Normalmente eu prefiro usar esse aqui por ser mais fácil de desenhar, né? A resistência de qualquer material com uma área de seção transversal A uniforme depende de A e de seu comprimento L, conforme mostrado na figura abaixo. Podemos representar a resistência na forma matemática. A resistência deste material é dado pelo ρ vezes L dividido por A, onde ρ é a resistividade do material e é dado em ohms metro. Aqui nós temos uma tabela onde nós mostramos a resistividade de vários materiais. Então aqui materiais condutores, depois materiais semicondutores e materiais isolantes. Em eletricidade, o cobre é o elemento mais utilizado como material condutor na fabricação de cabos. Então se a gente olhar aqui, né, o cobre tem uma resistividade muito baixa, então ele permite a condução de corrente, né? Observem que a prata tem uma resistividade menor, ela é melhor para conduzir corrente do que o cobre. Só que o valor dela, né, é muito caro, então não é usado, né? O ouro também é um material bom condutor, só que o cobre e a prata são melhores, né? Depois ainda temos o alumínio, muito bem. A mica também é utilizada como isolante em dissipadores de calor, por ter uma boa condutividade térmica. Então, em dissipadores, nós queremos um elemento que seja bem isolante, que é o caso da mica, e ao mesmo tempo que permita trocar calor com o elemento que está colocado no dissipador. Então, aí é muito usado a mica. Lei de Ohm. Acredita-se a Georg Simon Ohm, um físico alemão, a descoberta da relação entre corrente e tensão para um resistor. E essa relação é conhecida como Lei de Ohm. A Lei de Ohm afirma que a tensão V em um resistor é diretamente proporcional à corrente I através dele. Ohm definiu essa constante de proporcionalidade para um resistor como a resistência R. Então é a famosa V igual a RI. Ou, se a gente quiser achar o valor da resistência, a resistência é a tensão dividido pela corrente. Então, aqui mostra que a relação é direta. A unidade de medida da resistência é ohms, em sua homenagem, e é expressa através da letra grega ômega. Então a gente vai costumar representar a unidade com a letra ômega. Quando a corrente elétrica passa por um resistor, parte da energia elétrica é transformada em calor. Dizemos nesse caso que a energia está sendo dissipada. Na maioria das vezes, esse é um efeito indesejado, contudo, muitos dispositivos elétricos aproveitam o aquecimento da resistência, como fornos elétricos, torradeiras, ferro de passar roupa e aquecedores de ambientes. Então, assim, a gente disse que o resistor é um gastador de energia, só gasta energia, mas ele é muito importante para que a gente consiga acertar os níveis de tensões que a gente deseja no circuito.
A maioria dos dispositivos resistivos reais não tem resistência constante e, na verdade, elas variam com o tempo. Assim, usamos resistores ideais em análise de circuitos, adotando que essas pequenas variações não ocorrem, porque ele depende da temperatura. Nós não vamos estudar aqui mais a fundo, né? Mas a resistência varia em função da temperatura. Tipos de resistores. Os resistores eles podem ser construídos em diversos formatos, mas todos eles podem ser divididos em dois grupos, que nós chamamos de resistores fixos e resistores variáveis. Resistores fixos. O mais comum dos resistores fixos de baixa potência é o resistor de filme mostrado na figura abaixo. Então aqui nós temos um exemplo aqui, onde um pequeno núcleo cerâmico é depositado um fino filme de metal em volta desse tubo e colocado os terminais aqui para fazer o contato elétrico. Então é construído com depósito uma camada fina de material resistivo. Tipicamente, os mais comuns, resistor de carbono, resistor de filme metálico ou resistor de óxido metálico. Todos eles depositados em cima de uma haste cerâmica. Em geral, resistores de carbono têm um corpo bege e são de baixa potência. 1/4 de watts ou 1/5 de watts, é mais ou menos, gira por aí, tá? Então aqui está uma foto de um resistor de carbono. O resistor de filme de metal é tipicamente de uma cor mais forte, como vermelho tijolo ou verde escuro, com especificações de potências mais altas, 1, 2 ou 3 watts. Então aqui temos uma imagem de um resistor de filme metálico. O resistor de óxido de metal normalmente tem uma cor pastel mais suave e tem a especificação de potência mais alta dos três, 1, 2 ou 3. Aqui pode chegar até 5 watts, né? Tem resistores também de 5 watts. Então aqui está um resistor de óxido metálico, onde tem uma cor mais clarinha também. Resistores variáveis. Os resistores variáveis têm uma resistência que pode ser variada ao se girar um eixo, um parafuso ou o que for apropriado para a aplicação. Eles podem ter 2 ou 3 terminais, mas a maioria deles possui 3. Dependendo do seu formato e aplicação, são denominados como reostato, potenciômetro ou trípode. Então aqui nós temos imagens de potenciômetros. Aqui do lado esquerdo a gente chama de potenciômetro simples, 3 terminais. E aqui potenciômetro duplo. Na verdade são 2 resistores independentes, mas que variam sobre o mesmo eixo, ou seja, tem variações praticamente iguais. Isso aqui é muito usado em áudio com 2 canais. Se tem canal esquerdo e canal direito, você quer aumentar o volume de som, por exemplo, você quer que aumente igual nos dois. Então a gente normalmente trabalha com um potenciômetro duplo, onde temos 2 potenciômetros sobre o mesmo eixo. Trípodes são também resistores variáveis, que a gente pode vir ajustar através de uma chave de fenda, né, normalmente. Então a gente varia a resistência girando para um lado ou para o outro aqui. Nós temos também reostatos, são de mais potência normalmente, né? Aqui é resistores de variáveis de fio, né? Isso aqui são para ajuste de tensões normalmente mais altas, né? Associação de resistores. Existem 2 maneiras básicas de se fazer associação entre resistores, chamada associação série ou paralela. Resistores em série. A ligação de resistores em séries é mostrada na figura abaixo. Então nós temos que ligar um terminal de um resistor no outro e desse outro no outro e assim por diante. Então aqui nós dizemos que os resistores estão em série. Denominamos de resistor equivalente, vamos chamar aqui um R maiúsculo com EQ aqui para dizer que é equivalente, o resistor que, se for introduzido no circuito, substituindo os resistores da associação série ou paralelo, produz o mesmo efeito. Então se nós tivermos aqui, não importa a quantidade de resistores, eles estiverem todos em série, nós podemos substituir todo esse conjunto por um único resistor e vamos dizer
com um valor de resistência chamado de resistência equivalente. Elementos de circuito ligados em série conduzem sempre a mesma corrente. Isso é uma característica, né, dos resistores em série. Então, numa associação série, o valor da resistência equivalente é dada por a soma das resistências individuais de cada resistor. Então, se eu tiver uma infinidade de resistores em série, eu somo a resistência de cada um e posso substituir por uma única resistência chamada de resistência equivalente. Ou seja, a resistência equivalente é a soma de todas as resistências dos resistores ligados em série. Resistores em paralelo. A ligação de resistores em paralelo é mostrada na figura abaixo. Então aqui nós temos resistores ligados em paralelo. Dizemos que dois resistores então em paralelo se tiverem dois pontos em comum. Ou seja, nós temos que ter dois pontos em comum. R1 está ligado aqui por cima e ligado aqui por baixo. É a única maneira deles estarem em paralelo. Se existir apenas um ponto em comum, os mesmos não estão ligados em paralelo. Tem que tentar observar isso nos circuitos. A figura abaixo ilustra o resistor equivalente para uma associação em paralelo. Então, se nós tivermos aqui um conjunto de resistores em paralelo, nós podemos substituí-los por um resistor equivalente que terá o mesmo efeito no circuito. Elementos de circuito ligados em paralelo têm a mesma tensão em seus terminais. Então, a tensão que aparecer aqui vai ser igual para todos. Numa associação paralelo, o valor da resistência equivalente é dada por que o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos de todas as resistências da associação. Casos especiais. Para o caso particular de termos apenas dois resistores em paralelo, a equação pode ser vista de outra maneira. Então nós temos lá que o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências, aí temos duas. Aí nós podemos aqui achar o mínimo múltiplo comum. Aí nós vamos ter a equação escrita dessa forma. E aí, se a gente inverter os dois lados, nós vamos poder dizer que a resistência equivalente é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Neste caso, então, nós podemos dizer que se tiverem somente dois resistores em paralelo, a resistência equivalente é o produto das duas resistências dividido pela soma dessas duas resistências. Isso ajuda na hora de achar a resistência equivalente. A gente pode ir fazendo, né? Se tem 3, a gente faz entre 2, depois o resultado desse faz com o terceiro e achamos o valor também, sem precisar fazer daquela outra forma. Se tivermos N resistores em paralelo, todos com o mesmo valor de resistência, o valor do resistor equivalente vai ser dado por... Então imagine que nós tivéssemos então uma infinidade de resistores em paralelo, mas todos têm o mesmo valor de resistência. Então nós poderíamos escrever que o resistor equivalente seria a soma de 1 sobre R mais 1 sobre R e assim por diante. Ou seja, quantos resistores nós temos aqui? Nós temos N resistores. Então nós podemos dizer que o inverso é N vezes 1 sobre R. Ou, se a gente inverter os dois lados, nós podemos dizer que o resistor equivalente é a resistência de um deles dividido pelo número de resistores que estiverem em paralelo. Então, a resistência total de N resistores em paralelo de valores iguais é a resistência de um resistor dividido pelo número N de resistores em paralelo. Leis de Kirchhoff. A lei de Ohm por si só não é o bastante para analisar os circuitos. Entretanto, quando associada com as duas leis de Kirchhoff, elas formam um conjunto de ferramentas poderoso e suficiente para analisar uma série de circuitos elétricos. As leis de Kirchhoff foram introduzidas pela primeira vez em 1847 pelo físico alemão Gustav Robert Kirchhoff e são formalmente conhecidas como leis de Kirchhoff para a corrente, LKC, também conhecida, né? Ou lei dos nós, e a lei de Kirchhoff para a tensão, também conhecida como LKT ou lei das malhas. Antes de enunciarmos as leis,
vamos introduzir os conceitos de ramos, nós e malhas. Então, o que seria um ramo num circuito? Qualquer parte de um circuito elétrico composta por um ou mais elementos ligados em série é denominada ramo. Também pode ser entendido como um caminho que liga dois nós. Então, se nós tivermos num circuito lá dois nós e uns componentes ligados em série aqui entre esses dois nós dizemos que isso aqui é um ramo. Nó. Qualquer ponto de um circuito elétrico no qual há uma conexão de 3 ou mais ramos é denominada de nó. Então, nós temos um ramo aqui, temos um ramo que vai para lá, que não importa que vai vir para cá, né? E mais um ramo para cá. Então, houve 3 ou mais, já é considerado um nó. Aqui desse lado a mesma coisa, também temos 3. Poderia, se tivesse mais um ramo para cá, continuaria sendo um nó. Malha. Qualquer parte de um circuito elétrico cujos ramos formam um caminho fechado para a corrente é denominado malha. Então, neste caso aqui, ó, se a gente tiver um circuito, por exemplo, dessa forma aqui, nós dizemos que aqui, ó, nós temos uma malha, que é um circuito fechado. Aqui nós temos uma outra malha, mas nós podemos também considerar que aqui por fora também existe uma outra malha fechada. Então, neste caso aqui, nesse exemplo, nós temos 3 malhas no circuito. Aí a gente vai analisar a malha que nos interessa. Leis de Kirchhoff para correntes, ou conhecida lei dos nós. A soma das correntes que chegam a um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Se nós tivermos aqui um circuito, aqui no caso só com resistores, não importa o tipo de componente. Se nós tivermos um nó e nós observarmos as correntes nesse nó, nós vamos ver que a soma das correntes que chegam, neste caso a corrente que está chegando é só essa corrente I, e as correntes aqui que estão saindo são 3 correntes. Então a gente vai dizer que a soma das que chegam é igual à soma das que saem. Então essas 3 correntes somadas têm que dar a corrente que está chegando. Lei de Kirchhoff para tensões, conhecida como lei das malhas. A soma algébrica das tensões em uma malha é 0. Ou a soma das quedas de tensão é igual à soma das elevações de tensão. Bom, como é que a gente deve analisar essa lei? Então aqui a gente tem uma malha qualquer dentro de um circuito, vamos supor que a gente tivesse essa malha aqui. A gente escolhe um ponto de partida, por exemplo, eu vou escolher este ponto aqui, ó. E aí a gente sempre desenha o sentido da tensão em cada componente. Por exemplo, a fonte, o positivo, é do lado de cá, então a gente põe a ponta da seta no positivo e a traseira no negativo. Então aqui temos uma fonte, aqui a mesma coisa. Aí o sentido da corrente sempre vai sair do positivo em direção ao negativo, né? Então a gente vai ter uma corrente nesse sentido aqui, ó, sentido horário. Como é que é a tensão em cima dos resistores? Sempre contrária ao sentido da corrente que está passando por ele. Então, no caso, a corrente aqui está descendo, a tensão, a ponta da seta é ao contrário, é para cima. Então, aqui nós temos a tensão do resistor, aqui a corrente está indo para a esquerda, a seta da tensão, a ponta da seta é para a direita. Aqui é uma fonte, aqui a corrente está subindo, então a tensão, a ponta da tensão é para baixo. Aí, partindo, vamos supor, desse ponto aqui, nós podemos ir escrevendo. Aqui não importa o que a gente escolhe, basta a gente definir um padrão. Ou seja, por exemplo, vou considerar que todas as traseiras de setas que eu encontrar, vou dizer que é positivo. Então, se eu encontrar uma ponta, é negativo. Poderia ser ao contrário? Poderia ser ao contrário, não tem nenhum problema, tá? Então, vamos supor que eu considere a traseira positiva. Então, eu vou poder vir aqui, ó, sair daqui e vir, encontrei traseira positivo, E2. Encontrei a traseira, mais E3. Aí encontrei uma ponta, menos V2. Encontrei outra ponta, menos V3. Encontrei outra ponta, menos E1. Encontrei outra ponta, menos V1. Cheguei no ponto de origem
digo que essa somatória toda é igual a zero. Aí depois a gente basta reescrever a equação pondo os positivos de um lado e os negativos passando para o outro lado. Então, neste caso aqui, nós teríamos que E2 mais E3 é igual a V2 mais V3 mais E1 mais V1, né? Que depois pode rearranjar também, se quiser pôr em sequência, né? Não importa, mas esta é a maneira de entender a lei de Kirchhoff para tensões. Então, em uma malha fechada, a soma algébrica, levando em conta os sinais, é igual a zero. Muito bem. Aqui está a bibliografia que foi utilizada para esses materiais, né? Então nós temos o Nilson, Boylestad, o Sadico e o Alexander e o Otávio Marcos aqui, né? Muito bem. Encerramos então essa nossa videoaula. Espero vê-los numa próxima. Até mais.